há uma grande dúvida para nós aqui que queremos uma intervenção de nossas Forças Armadas. Todos nós que desejamos o bem do nosso país, nós precisamos ler, entender e compreender o socialismo e as atitudes dos socialistas. Dentro do nosso meio, do próprio meio intervencionista, vamos colocar assim, porque intervencionista é todo aquele que entendeu que não existe democracia, é todo aquele que entendeu que só uma intervenção de nossas Forças Armadas pode resgatar o nosso país de volta das mãos dos islamo-comuns petistas que se instalaram no poder. Em 1988, os políticos que lá já estavam, se reuniram e entre eles fizeram a Constituição de 88. Que ela é toda cheia de entretantos, poréns, pode ser que, e totalmente voltada para a implantação comunista. Ela já foi feita daquela forma para ser totalmente manipulável e de todas as maneiras para prejudicar o nosso povo. E onde está o prejuízo maior a nós, o povo? O prejuízo maior a nós, o povo, está no artigo 1º da Constituição. No artigo 1º da Constituição, que diz todo o poder emana do povo, claro, em qualquer país, nos Estados Unidos, na França, na Itália, todo o poder emana do povo, isso numa democracia, correto? Demo, povo, cracia, governo. Quando nós, o povo, estamos no poder, aí sim. Porém, já está claro para todo mundo que nós, o povo, não estamos no poder. Um grupo de pessoas se uniram ali, os políticos dividiram em vários partidos políticos para implantar o islamo-comuno-petismo no Brasil e na América Latina através dos acordos do Foro de São Paulo. Então assim eu vou ler para vocês o artigo 1º da Constituição Federal e vamos aqui discuti-lo. Está aqui. Mas ele fala sobre todo o poder emana do povo, vem sobre a cidadania, a dignidade da pessoa humana, sobre os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa. O 5º ele fala sobre o pluralismo político. E o parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, quando você vai para a rua e diz quero intervenção militar por causa do artigo 1º, todo o poder emana do povo através dos representantes eleitos. Ou seja, quando você vai para a rua e você diz eu quero intervenção militar, é a mesma coisa pelo artigo 1º, é a mesma coisa que você está dizendo ao governo, por favor, faça uma intervenção militar, porque todo o poder emana do povo através dos seus representantes eleitos. Por isso que não existe plebiscito, por isso que alteram a Constituição da forma que eles querem, por isso que tudo que eles fazem lá, que é contra nós, o povo não é consultado. Toda a Constituição de qualquer país, principalmente os países capitalistas ou países verdadeiramente democráticos, uma Constituição, o povo é convocado a fazer uma Constituição. E quando neste mesmo país a Constituição ela já existe, ela já está lá presente em por diversos anos, séculos, não é? Quando a Constituição está presente e precisa fazer uma alteração, é feito um plebiscito, onde o povo é convocado para alterações da Constituição. A nossa Constituição, desde 1988, onde o artigo 1º diz que todo o poder emana do povo, é aí que está o problema. Então, se você for à rua e disser eu quero a intervenção militar porque todo o poder emana do povo pelo artigo 1º e falar no artigo 1º, você está dizendo para o governo que é para ele fazer essa intervenção. Aí o governo vai dizer, ok, você quer uma intervenção militar pelo artigo 1º? Ok, vamos fazer essa intervenção, é contra nós, o povo. Um outro artigo, que é o que define a função de nossas Forças Armadas, o artigo que define é o artigo 142. No artigo 142 da Constituição Federal, aliás, só uma parte aqui, não existe lugar nenhum na nossa Constituição dizendo que se houver uma intervenção pelo artigo 142 vai existir eleições em 90 dias. E também não está escrito no artigo 142 que se houver uma intervenção pelo artigo 142 é contra nós, o povo. A parte principal do artigo 142, de tudo que ele diz, está, entre vírgulas, em defesa da pátria, porque o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, uma instituição de Estado e não de governo.
Como o Exército, Marinha e Aeronáutica é uma instituição de Estado, não de governo, não importa a forma de governo, se é uma república, se é uma monarquia, se é um parlamentarismo, se é um branco, se é um preto, se é um azul, se é um amarelo que está governando o país. Forças Armadas, instituição de Estado. Forças Armadas estão ali para defender a pátria contra inimigos internos e contra inimigos externos. Esta é a definição no artigo 142. Entenderam a diferença do artigo 1º e do artigo 142? Você pode ir para a rua dizer todo o poder emana do povo. Você pode ir para a rua pedir uma intervenção civil-militar. Isso você pode. Porém, não cite artigo 1º da Constituição. Não escreva artigo 1º da Constituição. Não fale no artigo 1º da Constituição. Porque se houver uma intervenção através do artigo 1º de nossa Constituição Federal, é a vontade do governo que vai ser feita. Compreenderam a situação? Entenderam o problema que isso vai causar para nós? Ok? Então, cuidado com essas pessoas que ficam clamando para você. O artigo 1º, porque todo poder emana do povo. É contra. Ou essa pessoa não entendeu ou está de má fé. Porque quem leu a Constituição é só conversar com advogados constitucionalistas ou você mesmo. Acessa aí no Google, na internet e procura se informar. O importante é deixar claro o artigo 1º para vocês, vai ficar passando aqui ainda há um tempo para vocês lerem e assimilarem que todo poder emana do povo pela Constituição Federal, que não fomos nós que fizemos, não fomos convocados em 1988 para fazer essa Constituição, só funciona através dos nossos representantes legais eleitos pelo povo. Ou seja, hoje nós não elegemos, hoje não, há muitos anos nós não elegemos mais ninguém porque as urnas eletrônicas são fraudáveis. No voto de legenda você vota no José, não é isso? E você elege a Maria, e quem decide as eleições é o TSE, porque quem conta os votos é quem decide quem fica ou não no poder, e a portas fechadas. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, ele está lá, ele serviria para acompanhar as eleições e para ser imparcial, tá certo? Essa seria a função. Porém, todos os do TSE, todos os ministros aí foram indicados pelo PT. A maioria deles é petista. Então, meu amigo, só a vontade dos islamo-comuno-petistas é que estarão presentes, infelizmente, no nosso país, Brasil. Eleições, nesse ano de 2018, é fraude contra nós, o povo. A gente vê aí militares se candidatando a cargos políticos, eles só vão mamar na teta, se forem eleitos, só vão mamar na teta do governo, porque nada pode ser feito. Se qualquer um de nós aqui sairmos candidato, por exemplo, vamos sair candidato e ganharmos e conseguirmos entrar, nenhum projeto vai ser aprovado. Nosso. Porque eu sou de direita, conservador, cristão, hétero, essas coisas. Eu vou combater tudo que a esquerda fez. Como é que algum projeto meu vai ser aprovado? Se eu tenho que fazer coligação partidária, se eu tiver no partido chamado Lindão, partido bonitão, tá ok? Perfeito, vamos dizer assim. Para que qualquer projeto meu seja que vá para a Câmara para ser aprovado, eu tenho que fazer coligações partidárias. Com quem? Com PSC? Com PDT, com PCdoB, com PT, com PMDB, com PSDB, com PSOL? Esse é o ponto. Não existe um partido que possa mudar nada neste país. Não tem como. A coligação partidária não permite. E eu sou obrigado, nas votações, se eu fosse eleito, fosse deputado, ou você, qualquer um de nós aqui que esteja realmente pensando no país, a votar o que o partido manda. Os donos dos partidos mandam votar sim ou votar não. Nós não temos voz dentro do Congresso Nacional. Os políticos, os deputados federais, eles não decidem nada. Os donos dos partidos decidem para eles. Veja alguns vídeos do Tiririca aí, ou do Romário. Esses dois aí andaram falando sobre isso. Eles queriam votar não e eram obrigados a votar sim. Como é que pode isso? Ou seja, eu quero votar não, sou contra esse projeto de lei. Eu não tenho voz, o dono do partido bota como se o dono do partido pusesse uma arma na cabeça, você vai ter que votar sim. Mas eu sou contra, não importa, você tem que votar sim. É assim que funciona. Então nada neste país vai ser diferente enquanto esse governo ficar no poder. Nada. Só uma intervenção civil-militar, só uma intervenção de nossas Forças Armadas. E só com o objetivo agora atual de refundar a República Federativa do Brasil. Porque nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e o judiciário, não é isso? São 3 poderes, os que fazem as leis, os que executam as leis e os que julgam as leis. Nós, se no caso de uma república normal, numa democracia, nós elegemos os 3 poderes. Nós vamos eleger quem faz as leis, nós vamos eleger quem executa as leis e eleger principalmente quem julga as leis, porque hoje só o Supremo Tribunal Federal
é o que está governando o país. São eternos ali. Já falei isso anteriormente, vários vídeos no YouTube, vários hangouts, várias declarações. É o Supremo que comanda o país. Não importa que se foi o Lula que colocou, a Dilma, o Fernando Henrique, não interessa. Eles são eternos ali. Compreenderam o problema que nós temos do Supremo Tribunal Federal? Aí o Gilmar Mendes solta quantos bandidos ele quiser, porque o crime organizado está no poder do Brasil. Os narco-guerrilheiros estão no poder do Brasil. A formação política nacional, através do Foro de São Paulo e essa divisão partidária toda, é justamente para manter o crime organizado no poder. Quando a gente fala da intervenção federal no Rio, ou esses problemas que nós estamos vivendo geral aí de crime no país Brasil, nenhuma lei eles vão fazer para beneficiar o povo. Nunca, enquanto esse governo estiver lá. Só leis para prejudicar o povo. No Rio de Janeiro, aprovaram uma lei na Assembleia Legislativa do Estado do dia do encarceramento do jovem negro. Dia do encarceramento do jovem negro, como se só os negros fossem bandido. Dia do jovem... Daqui a pouco vira feriado. Daqui a pouco vai ficar proibido prender jovem negro. Como é que faz? Não importa, desculpe, não estou falando aqui, não estou sendo racista. Ao contrário, o governo está sendo racista conosco. Porque o governo está dizendo que todo jovem negro é bandido. Vamos comemorar, vamos estar festa? Ou o quê? Se tiver alguma dúvida, alguma outra coisa, me acompanhe no canal no YouTube, por favor. Nós estamos aqui para isso, para orientar e informar sobre a verdade. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Um beijo no coração. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.